Uma observação extremamente sábia foi feita pelo rei Salomão lá no livro de Eclesiastes, logo no início, quando ele diz no capítulo 1 e versículos 9 e 10 o seguinte: O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Em outras palavras, tudo o que acontece hoje já aconteceu no passado. A história se repete, em outras palavras. Aqui Salomão está se tratando do ser humano, o ser humano que aprende tantas coisas, não é tão inteligente, no âmbito da ciência, no âmbito da tecnologia, ele inventa coisas novas, no âmbito da arte, ele cria coisas novas, e etc, etc. Mas no âmbito da vida em si, ele parece cego, surdo, ele parece ignorante por não aprender com os erros do passado, com as coisas que aconteceram lá atrás, às vezes na própria vida e também na vida dos antigos. E a Escritura Sagrada ela traz vários exemplos disso. Antes de ir às Escrituras, você pode observar isso facilmente, por exemplo, na vida dos filhos em relação aos pais. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Você, pai, mãe, você cometeu erros quando era jovem, você fez coisas na vida que você hoje sabe que foram grandes desperdícios, coisas erradas, e hoje que você sabe melhor, que você apanhou na vida, você sabe que não deve fazer. E se tivesse a chance de voltar lá atrás, você não faria novamente. Você passa esse conhecimento para os seus filhos. E aí o seu filho, lá com os 18, 17, 15, 20 e poucos anos, se vira para você e fala assim: mas eu quero cometer os meus erros. Eu quero saber como é. Você fez quando você era jovem, você fazia. E você fala: sim, meu filho, eu fazia, mas eu me dei mal. Olha só, olha o que aconteceu comigo, me dei mal. Então, você não deve fazer. Não faça como sua mãe, não faça como seu pai, eu errei. Estou te ensinando o caminho melhor. O filho quer ouvir? Não, não quer ouvir. Então, não precisa nem ir à Bíblia para observar isso, que as pessoas não aprendem com a história. E a Bíblia em si, naturalmente, uma das razões porque Deus fez questão de deixar esse testemunho escrito, as Escrituras Sagradas para nós, é para que ninguém tenha desculpa. Ninguém possa dizer: ah, eu não sabia. Ah, isso é coisa nova, novidade, ninguém me falou. Não, está tudo escrito lá nas Escrituras Sagradas. Quando você olha o Velho Testamento está cheio de figuras, cheio de histórias que se repetem nos dias de hoje. Quando você vê, por exemplo, o povo de Israel lá no Egito, o povo hebreu, que começou bem no Egito, quando José era governador do Egito, e começou a prosperar, multiplicar, logo depois daquela multiplicação, aquele crescimento exponencial no Egito, eles abandonaram a aliança com Deus. Se esqueceram, estavam apoiados no fato de terem um governador, José, que os favorecia. Pensaram certamente: nunca nós seremos maltratados aqui. Olha só, o governador é hebreu. Nós temos o favor do faraó. Mas quando eles cresceram, multiplicaram, abandonaram o temor a Deus, e então a coisa virou muito rápido. Muito rápido, um novo faraó surgiu,
e, com temor do crescimento dos hebreus, os escravizou. E não é isso que acontece hoje também com o ser humano? Quando ele cresce, quando ele prospera, quando ele multiplica, né? Quando ele está na miséria, na desgraça, ele se lembra de Deus. Mas quando ele começa a crescer, ele se acomoda e deixa Deus para lá. E se ocupa demais com a sua prosperidade, com as suas conquistas. Não tem mais tempo para Deus. E nas suas conquistas, no muito dinheiro, na muita ociosidade, na fartura, no orgulho, na soberba das suas conquistas, ele cai por muitas astúcias, muitos pecados, muitas coisas erradas. Esquece de Deus, esquece do que é certo. Começa a fazer tudo errado e aí traz a desgraça para a sua vida, como aconteceu com o povo lá no Egito, quando se viu escravo novamente, né, quando se viu numa situação difícil novamente, então aí o povo clamou a Deus. Aí Deus mandou Moisés e etc, etc. Então, tudo isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas que estão vivendo bem hoje, outrora eram pessoas mais de fé, eram pessoas que buscavam a Deus, pessoas que tinham um temor a Deus, iam à igreja, eram pessoas que faziam as coisas certas. Aí começaram a prosperar. E hoje deixaram tudo que elas aprenderam lá atrás para trás para desfrutar das suas conquistas e sucessos. Então, o que é que vai acontecer a seguir a vida dessas pessoas? Certamente vai acontecer o que sempre acontece. Vem uma tragédia, vem um problema, vem uma situação, uma doença, e que o dinheiro da pessoa não pode fazer nada, não é? Vem uma tragédia que pega a pessoa de surpresa, aí quando ela estiver lá na desgraça novamente, ela, meu Deus, me ajuda. A história se repete. Você vê, por exemplo, quem está acompanhando a série Reis, vê que tudo que aconteceu lá com Davi também se repete nos dias de hoje. Vou falar só uma partezinha. Você está vendo hoje a situação do filho de Davi, chamado Absalão. O que Absalão quer fazer? Absalão cresceu revoltado com seu pai. O meu pai não foi justo. O meu pai não fez o que ele tinha que ser feito. Ele não foi um bom pai. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar o trono dele para mim. Eu quero o trono do meu pai. E ainda que eu tenha que matar o meu pai, eu vou matá-lo, mas eu vou tomar o trono dele para mim. Porque eu posso ser um melhor rei do que ele. Então, Absalão colocou essa obsessão na sua cabeça de que ele iria tomar o trono do seu pai. E ele foi lá e tentou, e se deu mal, não é? Conseguiu por um tempo, mas depois se deu mal. Morreu pela sua própria vaidade, morreu preso pelos seus cabelos. Os cabelos que eram a sua vaidade. Os cabelos que eram a sua glória, né? A Bíblia diz que não havia homem tão bonito como Absalão, que os seus cabelos brilhavam, ele passava muito antes dos produtos de hoje, ele já tinha um produto, ele passava óleo no seu cabelo, com uma mistura que fazia os seus cabelos brilharem no sol. E adivinhe como que ele morreu? Preso pelos seus cabelos numa árvore. Não é? Mas essa história se repete ainda hoje. Absalão, hoje, significa o ser humano. Simboliza o ser humano. O ser humano que se revolta contra Deus. O ser humano que diz assim, não, Deus não existe. Se Deus existisse, ele me ajudaria. Eu não estaria sofrendo assim como eu estou. Então, assim como Absalão se revoltou contra Davi, o ser humano se revolta contra Deus. Não, Deus não é bom coisa nenhuma. Deus sou eu mesmo. Deus sou eu que vou mandar na minha vida. Não vou seguir a Deus, não. Então o ser humano toma o trono de Deus para si. E quer ser o próprio Deus. Ele senta no trono de Deus e diz, eu vou mandar na minha vida. Eu não quero saber de Deus, porque Deus não me ajudou. Deus foi injusto comigo. Deus falhou. Então eu é que vou ser o meu próprio Deus. Então, ele não faz isso conscientemente. Essa é a questão, porque se ele soubesse, ele não faria. É isso que Salomão está falando aqui. A história se repete. O que já foi, o que já foi, e o que
está sendo hoje vai ser amanhã de novo. Mas a pessoa faz exatamente isso. Eu não quero saber de Deus, eu que vou mandar na minha vida, eu que mando na minha vida. Então ela se rebela contra Deus. Ela mata seus irmãos. Quando você vê, por exemplo, você vê alguém falando mal do outro, a gente tenta ajudar a pessoa e a pessoa vem e nos metralha. Ela não mata fisicamente, mas nos mata com as palavras. Ah, vocês são assim, vocês são isso, vocês são aquilo. Matam, assassinam a reputação, o caráter daqueles irmãos que estão tentando ajudar. Assim como Absalão matou seu irmão Aminon, não é? Então, você vê que a história se repete e o ser humano não aprende. Então, se você quiser ter sabedoria na sua vida, o que é que você precisa fazer? Você precisa olhar para os erros dos antigos, os seus erros e os erros dos outros. Preste atenção, não repita a história que já está mais do que provado que não funciona. Por que você repetiria um erro que já está mais do que provado que no final faz você sofrer? Ao invés disso, repita a história que deu certo. Porque assim como a Bíblia está cheia de histórias que deram errado, existem as que deram certo. Seja inteligente, seja sábio e aprenda com o que deu certo. Aprenda com os erros que estão registrados e os acertos também. E assim você será sábio em tudo que você fizer e não precisará repetir os erros dos outros para saber que aquilo não funciona. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.